Como assim a Europa é pobre? Eu vou mostrar. Vamos começar com minério de ferro, certo? Esses são os maiores produtores de minério de ferro do mundo. O que vocês podem reparar aqui? Ó, o maior de longe é a Austrália, certo? E aí aqui está a lista. O segundo maior é o Brasil, depois a China, a Índia, a Rússia, um pouco atrás a África do Sul, certo? Então esses são os maiores produtores de minério de ferro do mundo. Vamos ver como isso acontece para todos os minérios importantes. Agora vamos falar de bauxita, o minério que é usado para fazer alumínio. O maior produtor, mais uma vez, é a Austrália. Segundo produtor, a China. Terceiro, o Brasil. Quarto, os Estados Unidos. Quinto, os Estados Unidos, perdão. É quarto mesmo, que colocou o mundo em primeiro, que burrice. Em quinto, a Jamaica. Sexto, a Rússia. Sétimo, a Índia. Depois de Suriname. Terceiro minério mais importante é o cobre. Chile em primeiro, Peru em segundo, China em terceiro, República Democrática do Congo em quarto. Aí nós temos Estados Unidos em quinto, Austrália em sexto, Rússia em sétimo. O importantíssimo magnésio. África do Sul em primeiro, China em segundo, Austrália em terceiro, Gabão em quarto, Brasil em quinto, Índia em sexto. Também muito importante zinco. China em primeiro, Peru em segundo, Austrália em terceiro, Índia em quarto, Estados Unidos em quinto, México em sexto, Bolívia em sétimo. Chumbo, China em primeiro, bem na frente do restante do mundo, mas bem na frente mesmo, muito mais que a metade. 2/3 do total mundial é chinês. Depois vem Austrália, Estados Unidos, Peru, México, Rússia, Índia, Bolívia. Urânio, Cazaquistão em primeiro, quase metade do total mundial, depois Namíbia, Canadá, Austrália, Uzbequistão, Rússia, Níger, China. Prata, México, Peru, China, Rússia, Polônia, Chile. No caso do aço, é uma coisa absurda. O mundo produz cerca de 2 bilhões de toneladas por ano, menos que isso. A China sozinha produz mais de 1 bilhão. Eles colocam essa União Europeia para dar uma disfarçada, mas o segundo lugar é a Índia, o terceiro é o Japão, o quarto os Estados Unidos, quinto é a Rússia. Depois tem a Coreia do Sul, Turquia. Lá atrás, ridículos 40 milhões de toneladas, a Alemanha e depois o Brasil. Petróleo, em primeiro lugar os Estados Unidos, bem perto a Rússia, em terceiro lugar a Arábia Saudita. Depois Canadá, Iraque, China, tá vendo? É o sexto produtor mundial, Irã, Emirados Árabes Unidos, Brasil. Mas Brasil não conta porque, graças ao golpista Michel Temer, do MDB de São Paulo, e ao traidor Jair Messias Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o pré-sal foi praticamente doado para empresas estrangeiras, a Petrobras também foi fatiada, e refinarias, como aquela que valia 22 bilhões e foi, abre aspas, vendida, fecha aspas, por 11 bilhões para um ditador dos Emirados Árabes Unidos, cujo funcionário é vice-presidente da Interpol. Olha só que coincidência, não é? Nossa Senhora, será que o Bolso está tentando impedir alguma coisa? É imperativo que o Lula retome essa refinaria e todas as outras que foram doadas para estrangeiros, bem como o pré-sal. Essa riqueza não pode ficar na mão dos outros. Gás natural. Estados Unidos em primeiro, Rússia em segundo, Catar em terceiro, Canadá em quarto, Emirados Árabes Unidos em quinto, China em sexto. Eu poderia passar aqui horas fazendo essas listas, mas o que fica claro é o seguinte. Antes, vamos falar sobre produção de ouro. Primeiro China, segundo a Austrália, terceiro Rússia, né, esses bem na frente dos outros. Considerando que a China também é o país que tem as maiores reservas mundiais de ouro, 12 mil toneladas, né? Aí, bem atrás, você tem Estados Unidos, Canadá, Gana, Indonésia, Peru, Cazaquistão, México. De toda forma, como eu disse, eu poderia passar horas mostrando esse tipo de lista, certo? O que importa é que se você pega as nações com maior quantidade de recursos naturais do mundo, você vai ver que de longe, mas de longe mesmo, a nação líder é a Rússia. Sabe, ela está muito à frente das outras. Perfeito? Em segundo lugar, olha só um aliado da Rússia, o Irã. Perfeito? E aí você tem os outros, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil, Arábia Saudita, Iraque,
Austrália e adivinha, China. A questão não é o que essa lista mostra, apesar da Rússia em primeiro, Irã em segundo ser muito instrutivo. A questão é o que a lista não mostra, que é a Europa. Não tem nenhum país europeu entre os 10 maiores. E acredito que também não tem entre os 20 maiores. Mostra exatamente aquilo que eu disse. A Europa não tem recursos naturais, não tem recursos energéticos, a Europa é pobre, pobre. Ela conseguiu ficar rica pilhando recursos de quem tem, o resto do mundo, certo? Sem a capacidade militar de pilhar, que ela perdeu na Segunda Guerra Mundial, e sem a capacidade, vamos pôr, logística de pilhar, que ela vai perder agora com essa guerra contra a Federação Russa e o abandono da moeda fiduciária, a Europa vai ter que viver com o que tem, que é muito pouca coisa. O único país europeu que se destaca, de alguma forma, com produção de recursos é a Ucrânia, que agora vai ser anexado pela Rússia. Então, fora disso, você tem alguma coisinha na Suécia, uma coisinha ou outra na Polônia, alguma coisinha na Espanha e só. A Europa é pobre, coloca isso na cabeça, pessoa que está me vendo. A Europa é muito pobre, ela não tem recursos naturais, não tem recursos energéticos, não tem espaço, não tem terras férteis, não tem água, isso ficou muito claro aqui agora. Então, é um continente pobre que viveu 600 anos como rico, pirateando, roubando, assassinando, fazendo genocídio, escravizando outros povos do mundo. Só que essa era acabou. Por isso os europeus estão todos desesperados, porque já era, já era. Você está na Europa? Olha, eu te aconselho a vir para o Brasil. Se você não for fascista, se você for, vai para os Estados Unidos, lá você vai ser bem recebido, aparentemente. O Canadá também, nossa, recebe muito bem esse tipo de gente. Então tem dois. A Austrália, nossa, ela flerta com racismo há séculos. Então tem 3 países para te receber. Caso você não seja, bom, o Brasil te recebe bem. Acho que a Venezuela também te recebe. O Irã tem políticas rígidas contra alguns tipos de escrotice. A China ainda mais rígida. A Turquia nem aceita cristão nem ateu. A Turquia não, perdão, a Arábia Saudita. E o Iraque, bom, o Iraque os europeus destruíram, né? De toda forma, entenda o seguinte. A era da Europa, não digo como continente dominante, não, como continente rico, está acabando, ok? Aceitem. Até mais.